bem-vindos novamente. Hoje nós vamos dar continuação, que no último vídeo nós paramos no capítulo Nascido de uma Virgem, que é o segundo nascimento. Hoje nós vamos dar continuidade. Eu vou fazer aqui a abertura e depois vou passar a leitura para o Lincoln. E daí nós vamos, ao mesmo tempo que lendo, nós vamos estudando e esclarecendo algumas dúvidas aqui que possam surgir. Então eu vou ler ali a primeira frase que faz a introdução em si do capítulo, que diz: nascer de si mesmo requer esforços e sacrifícios, requer padecimentos voluntários dos desejos. Então, até para iniciar, essa frase aqui ela é bem profunda, então ela traz toda uma questão relacionada a esse segundo nascimento, que é onde requer o quê? Esses esforços, né, o sacro ofício que nós falamos, é você trazer aquilo que tem de ruim, de mal, de pecado, de falhas psicológicas, o ato falho, como a gente chama, transformar isso em algo que realmente sintetize, que seja íntegro. E isso tem que ser voluntário, ou seja, eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. Então vai ter que ser um ato que eu escolha a lutar por aquilo, ou seja, eu quero fazer essa mudança dentro de mim. Sempre dependendo da minha escolha e da minha vontade para fazer. Sim. Então, vamos lá para os estudos. E de repente, nos damos conta de que a vida não é apenas nascer, crescer, desenvolver-se, reproduzir e morrer. Surge em algum momento da jornada um vazio, uma inquietude espiritual, a qual se expressa sem sentido através de sentimentos e pensamentos, e nos deparamos com muitas questões. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo neste mundo? Qual o objetivo deste mundo? A vida é aquilo que os cientistas, professores, pais, gurus, mestres, padres, etc., falam que é? Esse é um ponto introdutório aqui do capítulo muito bom, porque nas nossas conversas, contando nossa infância, vendo a nossa adolescência, como essas inquietudes já mexiam com nós de alguma forma e a gente estava em busca das respostas para essas perguntas. E, pelo menos com todo mundo que eu converso, essas dúvidas, elas fazem parte de cada pessoa. Só que, novamente, depende da escolha e da vontade de cada um buscar respondê-las. Sim, eu até posso dizer assim que essas inquietudes, elas nascem conosco. Estão na essência. Estão lá. Então, como é algo endógeno, ou seja, não é alguém de fora que vai bater a porta e pedindo para você entrar. E sim você que tem que abrir essa porta, que é um acesso interno. Então, isso faz com que você crie essas inquietudes. E essas inquietudes, elas não são preenchidas com teorias, com experiências alheias. Elas precisam da tua experiência. Então, você precisa experimentar aquilo para você ter a certeza em si de se aquilo é verdade ou não. Até nem como você trouxe ali questões relacionadas à infância e adolescência, e até muitas pessoas na juventude, essa inquietude ela pode ficar um pouco mais intensificada. Eu, quando eu era adolescente, eu tinha uma inquietude. E essa inquietude, ela mexia muito comigo e eu não sabia o que fazer com ela. Então, de primeiro momento, qual são as primeiras pessoas que nós chegamos e perguntamos algo, principalmente relacionado à espiritualidade ou qualquer outra coisa? É a mãe. E eu fui até minha mãe e questionava ela, né? Justamente assim, não vou dizer todas essas questões aqui como eu coloquei, mas algo como assim, o que eu estou fazendo nesse mundo?
quem sou eu, por que eu estou aqui, para onde que eu vou e o que eu tenho que fazer aqui, por que eu estou aqui. Então, como ela não sabia responder, ela dizia, pergunte para a tua catequista, né? Na época eu estava fazendo a catequese. E, claro, eu fui e perguntei. Então, a catequista também não sabia responder. Então, pergunte para o padre. O padre também não sabia responder. Não sabia, não. Ele tinha as respostas, mas as respostas, elas não... Eu sentia que faltava algo nas respostas, que aquilo não era completo, não tinha uma exatidão. Então, eu comecei a buscar outros meios e como eu percebia que as pessoas não iam conseguir me ajudar, eu busquei livros. Então, nos livros eu comecei a encontrar. E até um dos primeiros livros, na época que eu fiz uma busca pela questão da filosofia em si, que foi o livro O Mundo de Sofia, que para mim é um livro bem profundo. Claro que na época eu não entendia muita coisa, mas me deu subsídios para eu buscar outros autores. E claro, daí até eu encontrar a gnose, que é onde realmente eu pude responder isso para mim mesmo. Então foi a gnose, claro, e outras fontes também, porque não é porque eu estou estudando de gnose que isso me impeça de eu beber de outras fontes. Então eu bebo. Mas eu bebo, mas a fonte que me alimenta é uma síntese. E eu busco sempre a síntese. Isso que eu ia trazer, porque até posteriormente você foi estudar, depois que você conheceu a gnose, anos depois que você foi buscar a psicologia em si, para você justamente olhar essas fontes e através delas buscar essa síntese. Né? E é bem interessante, porque a história que você está contando, a história que você contou, ela é muito similar à história que eu vivi. Então, são essas inquietações dentro de nós e basta que a gente vá atrás para buscar. É aquilo que diz que Jesus traz, né? Bata na porta, peça, que em algum momento você encontrará as respostas. E qual a diferença das pessoas que têm essa inquietude e buscam e as que não buscam? As que não buscam algo para preencher essas inquietudes, eles acabam tentando preencher isso com vícios. E por isso nós temos tantas pessoas hoje no mundo, né, com vício nas drogas, no cigarro, bebida, as aventuras em si da vida, elas viagens e situações assim que eu dependa daquilo para ficar bem, são coisas que no fundo não preenche. E por isso que tem que buscar algo a mais, seja algo superior. É porque ele sempre vai me... Eu até trago isso no prefácio, ali, né, nessa busca por experiências, mas novamente eu estou caindo para fora, né? Eu não estou olhando dentro, não estou buscando essa experiência dentro. Aí sempre vai ser algo ilusório, sempre vai ser falso. Sim, e vai ter uma frustração, porque eu corro atrás de algo que eu não vou encontrar, porque ele está fora. E está atrelado ao prazer, né? Que como um pêndulo vai virar dor em algum momento. Certo. A vida é um labirinto e as informações de como sair dele não passam de teorias. Poucos são os que realmente investem de corpo e alma na inquietude espiritual. Muitos se perdem nos labirintos chamados religiões, ciências, crenças, doutrinas, gurus e falsos mestres, os quais se contradizem de instante a instante. Afinal, existe céu e inferno? Respondo: investigue, aprofunde-se em si mesmo para que possa ter todas as respostas latentes em você mesmo. A verdade é a questão de experimentar diretamente o real. É justamente o que estávamos falando há pouco, né? É aqui a experiência que precisa ser feita. O mestre a ser seguido é esse mestre interno, que a gente pode beber de fontes, mas buscar essa experiência, o real, né? A verdade. O que é a verdade? É aquilo que eu experimento de momento a momento. Sim, é até importante deixar claro que a
aqui eu cito em relação a mestres, professores, né? A gente vai buscando sempre algo para tentar preencher. Mas eu posso dizer para ti assim que nós necessitamos de um guru, ou seja, de algo para alimentar isso de início. Então, assim, todo guru, todo mestre, ele já teve um mestre antes. Mas a partir, até um certo momento, depois ele tem que ser um mestre também. Ele tem que ter essa auto-iluminação. Ou seja, eu tenho que criar e ser a minha própria luz, a minha própria lanterna. Então, onde eu for, eu preciso disso, eu tenho. Senão eu vou ficar dependente de algo. Geralmente eu percebo as pessoas falarem assim, podia ter um sujeito que elas olham com um ser inteligente, mais iluminado, podia ter essa pessoa sempre do meu lado para me ajudar. Isso é uma dependência. Então eu tenho que fazer com que isso se cristalize em mim, para quando eu precisar eu tenho. Sim. Porque daí cai naquele conceito de parousia, que é a segunda vinda, né? A vinda do Cristo. Eu espero que venha alguém de fora, novamente, e venha e me salve, me mostre, me dê o caminho, e ali agora, pronto, agora eu vou. Pega a questão dos mestres, para direcionar, mas esse caminho é seu. É seu. Exato, até mesmo porque o próprio Cristo, depois de 2021 anos, eu posso dizer assim que ele não salvou ninguém. Assim, a volta desse ser, dessa energia, ela está atrelada a eu criar isso. E esse livro, claro, nós vamos trazendo aqui nos próximos capítulos, até a gente dá uma entrada nisso, mas fala de eu ter o próprio Cristo dentro de mim, e essa é a própria luz, eu criar essa própria luz. A inquietude espiritual faz a sua chamada no íntimo de cada um de nós. Sentimos muitas vezes essa inquietude, porém não correspondemos. É por esse motivo que você está lendo este livro, porque já se cansou de buscar fórmulas mágicas e agora busca a realidade da senda espiritual, para reconstituir a essência e dar consciência a ela. O objetivo da essência é transformar-se em alma e depois em espírito. Isso nos leva a fazer buscas intermináveis dentro de nós mesmos até chegarmos à totalidade do autoconhecimento. Esses ensinamentos são íntimos e, de certa forma, confidenciais. As pessoas mais materialistas podem não aceitá-los, muito menos compreendê-los, pelo fato de serem pessoas sensuais, profanas e sem devoção, ou porque não almejam submeter-se às provas práticas da espiritualidade. Aqueles que compreenderem e a eles se dedicarem conhecerão os segredos dos arcanos da natureza de Deus. Nós, seres humanos, temos 2 nascimentos. O primeiro nascimento é o do momento do parto, momento em que, como seres humanos, iniciamos a nossa vida. O segundo nascimento é o nascer de si mesmo. Do primeiro nascimento, todos nós temos uma ideia de como acontece. Nossa fecundação é o encontro dos gametas masculino e feminino. O espermatozoide é atraído por substâncias químicas liberadas pelo óvulo e nadam intensamente ao seu encontro. Para isso, o gameta feminino deve estar pronto para ser fertilizado. A atração é irresistível. Nesse instante, inicia-se o processo de formação do embrião. Milhares tentam fecundar o óvulo, mas apenas um consegue. E quando o primeiro atinge a membrana mais interna, isso impede a entrada dos demais. Milhares morrem no caminho, isso devido ao hostil ambiente vaginal, o qual é ácido, uma defesa contra os invasores. Com a entrada do espermatozoide no óvulo, ambos fundem-se. O núcleo do espermatozoide aumenta de tamanho, iniciando-se uma das mais complexas criaturas em desenvolvimento no planeta. Nós. Só para trazer um pouco dessa tua leitura, isso
que eu trouxe aqui, ele está falando do nascimento, seja da própria natureza em si fazendo o trabalho dela. Então, mostra todo esse processo da atração do masculino com o feminino, do esperma até ele chegar ao óvulo, do caminho que é traçado, né, até ele conseguir fazer essa concepção, e que, claro, nós não temos uma recordação disso, porém é todo um trabalho também, já que nós iniciamos. Então, quando você fala assim, em inquietude, já tem isso de alguma forma atrelado a esse esforço que você tem para fazer uma concepção. Então, quando os filhos geralmente comentam assim, eu não pedi para nascer, pediu. Então, claro que inconscientemente, porque a natureza em si, ela não faz algo que não esteja relacionado ao próprio livre-arbítrio. Então, é respeitado esse livre-arbítrio. Sim. Claro que depois, né, a gente vai falar aqui de leis, o livre-arbítrio, a lei nos ampara em relação a isso, porém, tem leis maiores, que é onde diz que toda ação tem uma reação. E essas reações, é claro, a própria concepção mostra isso. Então, se eu tenho uma ação de fazer essa concepção, tem uma reação. Então, geram situações. Aí, eu tenho, como criança, claro, em fase de desenvolvimento, eu vou, com o tempo, percebendo esse trabalho que eu tenho que fazer. Né? Que a própria busca pelo alimento, que eu já choro, então são os instintos já se apresentando. São essas inquietudes que você está citando, só que umas inquietudes, né, talvez mais da natureza em si, né? Natureza em si, para mostrar para nós que já existe esse esforço, por assim dizer, querendo te colocar numa nova etapa da evolução. Sim. Então, essa é a parte que vai trazendo o primeiro nascimento ainda. O que poucas pessoas se dão conta é que esse processo se repete incessantemente em nossa vida. Depois que nascemos e crescemos, repete-se o mesmo processo, ou seja, os seres do sexo masculino são atraídos pelo sexo feminino. Somos gametas no mundo macro. Nos conectamos e dessa conexão surgem outros seres, num processo que se repete incessantemente dentro da natureza instintiva. Então é isso que você trouxe. Dá para dizer assim que é uma inquietude primitiva, né? Instintiva, porém precisa ser lapidada por nós para compreender algo que vai além, né? Aí entra na questão espiritual, que poucos se atrevem. E até dá pra gente fazer uma entrada aqui de leve, porque o livro ele se aprofunda nessa questão sexual, onde funciona assim, as repetições, como você leu, então o masculino busca o feminino busca o masculino, e isso é a natureza se reproduzindo, ela precisa disso. A natureza funciona assim, porque ela precisa dessa energia para manter a vida em si no planeta. A pergunta é, até quando? Até quando nós vamos ficar buscando isso, ou seja, reproduzindo? Né? Como nós sabemos, hoje o mundo ele tem uma população que, se for analisar, ela assusta pela quantidade de pessoas e recursos e, né, como a gente sabe, a coisa começa a ficar mais complexa. E a pergunta, voltando, até quando nós vamos continuar reproduzindo? Aí que nós estamos com essa questão em si, dessa inquietude. Porque essa inquietude, até um momento instintivo ou natural, a gente está falando de uma evolução natural, é buscar um parceiro, uma parceira a reproduzir. Eu tenho que buscar essa parceira, ou, né, as mulheres ou parceiro dentro de si. Aí eu começar a fazer essa
conexão comigo mesmo. E que, falando em hemisférios, a gente vai começar a falar sobre isso, né? Onde eu preciso juntar e criar essa alma gêmea. Né? Vou dar só uma introdução aqui, depois, claro, a gente vai adentrar nisso e nós vamos explicando melhor. Excelente. Fabricar luz é um princípio que existe desde os primórdios da criação, tão eterno quanto a própria eternidade. Acontece de instante a instante, porque fabricar luz é questão de desafiar a natureza e não questão de desejo. É desconstruir o que se pensa que é desatar os nós da existência, é resgatar a essência e iluminá-la. Isso é um ato de heroísmo íntimo. Somos bilhões de espermatozoides no mundo macro, mas poucos são aqueles que se empenham em chegar até o óvulo, o segundo nascimento. Muitos querem apenas usufruir do prazer e permanecer no caminho da ilusão, os desejos. Apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à luz, e poucos são os que o encontram. A porta e o caminho estão selados com uma grande pedra. Feliz aquele que possa adentrar pela pedra e fazer dela uma base. Muitos andam correndo de um lado para o outro, de doutrina em doutrina, não encontram o real. Jesus, o Cristo, diz: de 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontram, um me segue. De 1000 que me seguem, um é meu. O Bhagavad Gita diz: entre 1000 homens, talvez um tente chegar à perfeição. Entre os que tentam, possivelmente um alcance a perfeição. E entre os perfeitos, talvez um me conheça perfeitamente. Então, como nós fomos trazendo essa introdução em si da própria concepção em si do ser humano, e falando das repetições também, então espiritualmente se repete da mesma forma. Ou seja, como foi colocado ali que nós somos macroespermas, né, no mundo macro, é como se o homem ele fosse o próprio esperma e a mulher como se fosse um óvulo. Então nós continuamos nessas repetições. Então é a busca. E a busca pela espiritualidade em si para fazer uma nova concepção, ou seja, para chegar no nirvana, no céu, né, que as pessoas conhecem, falando de literatura em si, também tem um outro caminho. E que é o caminho que nós trazemos aqui dentro desse livro, que é o caminho secreto, ou seja, não são todas as pessoas que conhecem esse caminho. E esse caminho, ele é uma jornada também como espermas macro. Aí eu posso generalizar e colocar tanto o homem quanto a mulher estão em busca desse óvulo, que é o próprio nirvana em si, ou seja, a conexão dos dois hemisférios, que daí que nós encontramos a nossa alma gêmea. E as citações aqui que eu trouxe, né, tanto de Jesus quanto do Bhagavad Gita, traz isso, ou seja, não são todos os espermas que conseguem fazer essa concepção. Então vários vão até uma parte do caminho e acabam desistindo, né, porque não são maduros, não estão prontos para fazer aquilo. Sim. E aí, até compartilho dessas inquietudes que nós falávamos atrás. Uma das inquietudes que eu tinha na minha adolescência era aquela coisa assim de que nós morremos e aí vamos ser julgados de alguma forma. Tudo bem, eu posso ter mais coisas boas que eu fiz durante a vida, mas eu tenho coisas ruins que eu fiz. Como que funciona isso? Algo que eu só fui compreender depois. Até Jesus fala: sede perfeitos como vosso Pai do céu é. Ou seja, não pode entrar nada, nenhum defeito. Não é ter mais coisas boas do que ruins, é não ter nada de defeito. Aí sim você entra, aí você experimenta o espiritual, experimenta de fato o real. Algo que, quando é colocado
diante das pessoas causa um espanto, causa um choque, porque daí a gente vai escutar frases como isso é humanamente impossível. E aí, enquanto olhar só para humanamente, daí de fato é. Então tem que transcender esse patamar. Tem que tirar a mente nesse sentido. Exato. Então, Lincoln, até quando você traz essa relação de julgamento, de equilíbrio em si, como nós trouxemos lá no início, e até vejo eu como falas repetidas mais importantes aqui para que as pessoas consigam compreender de fato esse curso, é que eu preciso fazer justamente esse equilíbrio. Então, quando você fala assim de fazer algo bom e fazer algo ruim, eu posso transformar isso e dizer assim, que são valores. Vamos transformar isso em valores. Porque em valores a gente consegue separar melhor. Então, são valores positivos e valores negativos. Ou seja, as más ações são valores negativos e as boas ações, valores positivos. Qual que é a diferença em si? Então, quando eu tenho uma ação positiva, com valores positivos, eu vou receber algo na mesma proporção. Essa é a balança. Se eu faço algo de negativo, com um valor negativo, aquilo volta para mim na mesma intensidade, tempo e fatores entrelaçados em si, como aconteceu. Então isso vai e volta. Então eu posso dizer assim que eu tenho que responder pelos dois. E nesse sentido a balança, dentro das leis universais da natureza, ela precisa fechar isso. Ou seja, tudo que eu fiz de bom eu vou receber de novo. Ou seja, retorna para mim, o que eu fizer de negativo volta para mim. Eu preciso fechar as contas. Só que se fechar as contas não quer dizer que eu vá pro nirvana. Eu só fechei as contas. O que eu aprendi com isso? Aí que eu não posso traduzir como algo que eu fiz de bom, como algo que vai me fazer consciência em si para eu ir pro nirvana, né? Então, não. Então, são níveis de consciência. Então, quando você fala assim que eu tenho que responder por tudo isso, ou seja, eu tenho que trabalhar todos esses fatores, tanto de valores positivos quanto negativos, compreender o porquê daquilo, para eu poder compreender o próximo, porque senão eu entro com julgamentos. E os julgamentos em si, ele é uma pedra que ainda pesa nessa balança e não deixa eu ter esse equilíbrio. Sim, porque a busca é a síntese sempre. Sempre precisa ser nesse trabalho. Temos que conhecer a natureza do fogo. Dizem os cientistas que o fogo é produto da oxidação de um material combustível, liberando calor e luz. Uma mistura de gases a altas temperaturas, formando em reação exotérmica de oxidação. É uma explicação básica para aqueles que não querem aprofundar-se na verdadeira e libertadora magia do fogo. Acreditar que é somente isso é o mesmo que acreditar que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram do fruto proibido, a maçã. Uma amostra disso é a água. Sabemos que existem em sua fórmula H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por que nos preocupamos com a falta de água ou a poluição dela? Se já conhecemos sua fórmula, podemos produzi-la quando quisermos. Sabemos que não é bem assim, mas o que falta? Falta na sua fórmula o elemento fogo. Então podemos dizer que a fórmula que conhecemos está incompleta. E o que quer dizer, e o que dizer do fogo? Onde uma simples chama pode incendiar o mundo e permanecer imutável. Não aumentaria um átomo a mais, nem a menos. Passando de vela em vela, podemos levar o mesmo fogo em todos os lugares. Somos filhos do sol, do fogo. Somos a fagulha do fogo que estava encerrada no espermatozoide. Somos o INRI, Ignis Natura Renovator Integrum.
o fogo que renova a natureza incessantemente. Somos uma semente do Deus vivo e não poderíamos nos desenvolver sem o fogo, porque somente ele pode transformar em cinzas todos os nossos fantasmas internos. Renascer do fogo, nascer de novo, a verdadeira busca de todo iniciado é o segundo nascimento, o nascimento do ser, o nascer de si mesmo, da água e do fogo. O segundo nascimento é a pedra de tropeço de todos nós, é o trabalho com a transmutação sexual, amada por poucos e odiada por muitos. O nascer é e sempre será sexual. Ninguém nasce de teorias ou hipóteses, muito menos de crenças. Se apenas crêssemos em algo e aquilo já nascesse, então teríamos muitos mestres na Terra. Nenhuma criança nasce da crença de seus pais. É preciso haver a fusão do esperma com o óvulo. Então, aqui já nós iniciamos já o segundo nascimento, que caracteriza-se já com o trabalho da transmutação sexual, que nós vamos explicando aqui mais à frente como que funciona. E também nós trazemos o fogo em si, que quando você fala que Prometeu roubou o fogo de Deus para dar aos homens, está falando justamente desse esperma, onde tem uma fagulha do sol encerrado nesse esperma. Ou seja, tem um mapa encerrado dentro de uma semente do próprio sol. Só que ele é um sol, posso dizer assim, que ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser acolhido, alimentado, ele precisa passar por ensinamentos para ele poder ser o próprio Cristo em si, ser um novo sol que irradia toda essa luz. E o fogo, como algo que nós homens conhecemos ele de uma forma, posso dizer assim, ainda muito bruta, ele encerra dentro dele toda a trajetória do mundo. Ou seja, ele ao mesmo tempo que ele traz a vida, ele tira a vida. Então, é algo que realmente merece ser estudado. E como eu coloquei no livro aqui, que se eu pegar uma fagulha desse fogo e acender uma vela, eu posso passar esse fogo para outras velas e o mundo todo, e ele não perde nada. Então ele continua com a mesma estrutura. E que ninguém nasce de teorias ou hipóteses, ou seja, nenhum mestre e nem uma consciência, ela nasce de uma crença. Porque se eu ficar sentado e apenas eu tenho fé, vou acreditar e vou me transformar no mestre. Não. Nós temos que fazer por merecer. O próprio Cristo em si, ele, quando se fala que ele é filho de Deus, né, até pela questão de crença, e gente, isso é bem comum, porque como nós não temos conhecimento quando nós chegamos aqui, ainda então nós vamos adquirindo, claro que tem pessoas que já vêm com um certo nível de consciência, mas nós acreditamos no quê? Que o Filho de Deus é aquele que vem lá de cima e já nasce aqui, pronto. Já está perfeito. Já está perfeito. E não. O próprio Jesus em si, ele fez todo um trabalho desse caminho secreto para se chegar a essa iluminação que ele teve. Não só o Cristo, nós estamos citando aqui o Cristo, mas teve Buda, teve vários outros grandes seres aí que, né, nós na literatura nós conhecemos, que passaram pelo planeta, e que eles desenvolveram isso dentro deles. Então, ou seja, todos eles desenvolveram esse Cristo interno, que é o que? Essa autolapidação, é esse segundo, que é esse nascimento, que é o segundo nascimento, que não é mais o nascimento lá do sexo instintivo, dentro do gozo sexual em si, e sim de um gozo consciente, onde se cria uma outra energia, né, que nós vamos explicando aqui conforme nós
vamos estudando. Sim, e você me lembrou de uma outra inquietude que eu tinha na minha adolescência, que era assim, certo, Jesus já veio perfeito, e como é que você, se eu não sou, mas era fácil para ele ser perfeito, porque ele já tinha vindo perfeito, mas para nós, meros seres humanos, isso novamente volta para a questão do impossível. Então, para mim, não fechava isso. Tinha que ter alguma coisa. Eu percebia um Jesus, o Jesus mesmo, como alguém que, não, ele era assim como nós. Ele deveria ter tido alguma caminhada. E aí, com o tempo, eu fui compreendendo essa caminhada dele para chegar aí que nós podemos fazer essa caminhada. Senão fica fácil eu justificar alguma coisa assim, mas Jesus já era perfeito, então eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o problema. Sim, aí eu posso dizer para ti assim, né, e para as pessoas que estão nos assistindo, que se eu quero ser algo parecido, eu vou ter que criar esse algo dentro de mim. Então, quando se traz toda uma forma simbólica dentro da própria Bíblia, eu tenho que trazer esse simbolismo para dentro de mim também. Então, quando se fala de um ser que nasceu de uma virgem, tem que compreender isso, o porquê de ser nascido de uma virgem. E assim eu posso dizer assim que quem escolheu ser o Cristo foi o próprio Jesus. Então, eu também tenho que escolher ser esse Cristo e cristificar isso dentro de mim. Até como o próprio filme do Matrix em si é trazido esse simbolismo, né, com o Neo quando ele acredita que ele é. E ele começa a se desenvolver, ou seja, desenvolver esse Cristo dentro dele. E é onde ele começa a ter poderes, ou seja, ele começa a fazer coisas que já por seres humanos comuns é impossível. E é por isso que lá, quando ele vai no oráculo, o oráculo fala para ele que ele não é o escolhido. Porque não é alguém de fora que vem e aponta para nós. Eu me escolho. É uma mensagem dentro ali, né, bem bonita do filme. Sim. E até como você colocou, de eu esperar um ser perfeito que venha de fora, não, ele é um ser perfeito dentro, que ele vai crescendo. Então, quando fala assim que as pessoas estão esperando esse Cristo que vai vir salvar elas, não está vindo de fora, ele nasce aqui dentro. Então, essa luz, ela nasce aqui. E essa luz que começa a mostrar realmente as ilusões do mundo. Isso mesmo. E tá ligado? O segundo nascimento é o nascimento da água e do fogo, sendo a água a energia sexual, que quando transmutada, transforma-se em energia, ou seja, transmutação sexual, para que nasça o Mestre dentro de nós mesmos. No encontro de Jesus, o Cristo, em João capítulo 3, com Nicodemos, um fariseu, autoridade entre os judeus, ele questionou o Mestre. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E o Mestre respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu o Mestre, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Respondeu o Mestre, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho.
Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, aqui, Jesus, como ele trazia os ensinamentos de forma velada, então posso dizer assim que ele não deixa bem claro, principalmente quando ele fala com pessoas que, no olhar da sociedade em si, são pessoas que têm conhecimento. Então ele traz, e por isso ele traz muitas parábolas em si, até mesmo para que isso se fixe e algum dia você se dê conta do que ele queria dizer. Mas daí, como nós estudantes de gnose, dentro do gnosticismo em si, a gente já tem essa abertura para se falar em si da transmutação sexual. Então, quando ele traz essa relação do segundo nascimento, e que o próprio Nicodemos coloca como? Que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe para nascer novamente. Não. Isso é algo que nasce internamente. Ou seja, é eu gestar esse próprio ser. Como? Autolapidação. Então, é uma construção de eliminação em si do pensamento, ou seja, a própria compreensão do it, né? Que nós vamos adentrar no it, explicar o it. Fazer com que esse it se transforme em algo melhor. Isso é lapidar-se. E ao lapidar-se, eu vou me transformando num outro ser. Então eu vou criando algo dentro de mim mesmo. Eu vou autogestando esse próprio Cristo. Que dele já não está nascendo mais dos desejos em si do Espírito. E esse Espírito, as pessoas não conseguem ver. Porque ele é algo que o que nasce da carne é a carne. Né? Como ele colocou, e o que é Espírito, então ele é Espírito, ele nasce do Espírito. O Espírito, como ele colocou, assim como o vento. Então você sabe que tem, mas você não vê. Não sabe onde ele está, para onde ele vai. Só sabe quem é Espírito. Então, como homens em si, no sentido bem da palavra carne, humano, nós não temos esses acessos, a não ser quem tem Espírito. Sim. É por isso o risco da gente tratar ciência como algo que eu só posso mensurar, aquilo que eu posso ver, aquilo que só passa pelos meus 5 sentidos. É algo muito limitado, não está errado, mas está incompleto, como você cita lá da fórmula da água. Né? Então é algo que está limitado ainda, que eu preciso ir mais a fundo, fazer essa ciência interna. Sim, até eu dou um exemplo para isso, incluindo um palco, onde nós seres humanos, enquanto usamos nossos sentidos periféricos, nós olhamos só para o palco e para as cenas que acontecem nesse palco. O espírito, ele enxerga os bastidores, o que se passa por detrás das cenas. Porque daí são faculdades que nós vamos desenvolvendo conforme nós vamos nos autolapidando e percebendo que tem outras coisas por detrás disso tudo. Esses são os arcanos da natureza que vão sendo revelados para aquele que realmente está se aprofundando em si mesmo. Excelente. Para entrar no Magnum Renum, é necessário nascer de novo. Para ter pleno direito de entrar no reino dos céus, no superego da psicologia clássica, é de extrema importância que nos lapidemos e nos convertemos no 2 vezes nascidos. Nicodemos claramente não compreendia o mestre, porque estava pensando, estava no dual, raciocinando, e dentro da mente não conseguimos compreender essas coisas. É aquilo que citei anteriormente, porque ele estava somente nos 5 sentidos. Só olhando Só pro no palco. físico.
Isso mesmo. Assim como em muitas religiões, Nicodemos interpreta a Bíblia no sentido literal. É necessário interpretar a simbologia das parábolas do grande mestre. Nascer de novo é a chave do arcano. Se realmente queremos compreender as palavras do mestre, devemos inundar a mente com os átomos de natureza crística. Temos que formar o Cristo em nós para subir ao superego, o Pai. Porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Como já dito, não existe um eu superior e um inferior. Isso são extremos de uma mesma coisa. Então, quando ler superego, leia-se Deus, Pai ou o Absoluto. Quando o id governa, ou seja, o inconsciente, o governo torna-se tirano para as pessoas de bem e tolerante para as pessoas do mal. Suas atitudes são más, comanda com ódio, imposição, palavrões. Suas falhas são claramente visíveis e, por não possuir consciência, busca segurança nas armas, atacando para defender-se. As teorias prolixas e duais trazidas pelos intelectuais de maneira nenhuma irão nos auxiliar nesse caminho interno. Pelo contrário, nos afastarão do real. Muitos correm de um lado para o outro, leem milhares de livros, vão de doutrina em doutrina, não se encontram. Muitos virão com sua falácia, cheio de justificativas, porém dual é dual e síntese é síntese. O segundo nascimento é totalmente simbólico. É o nascimento do ser crístico através da transmutação sexual. É transmutar energia sexual até a total lapidação do ser em si mesmo, sem necessitar nascer novamente pelo ato sexual, e sim beneficiar-se do ato sexual para renascer, nascer de si mesmo. Transcender-se e cristificar-se, esse é o caminho dos grandes mestres. Todos temos a mesma capacidade e possibilidade de evoluir. Temos todas as ferramentas necessárias. Mas por falta de energia e vontade, não seguimos em frente. Gastamos torpemente a energia com prazeres mundanos, seguindo cegamente para o caminho da dor e da morte segunda, o inferno. Aqui você traz um ponto que vale a pena nós debatermos, que todos temos a mesma capacidade e possibilidade de evoluir. Temos todas as ferramentas necessárias, mas por falta de energia e vontade não seguimos em frente. A própria história de Jesus nos mostra isso, onde ele nasce, a maneira como ele nasce, ou seja, desde o momento em que ele nasce, falando do nascimento de Jesus em si, não do Cristo, o nascimento dele já é um desafio. Perseguições, o local onde ele nasce. E olhemos para nós, porque muitas vezes podemos usar como álibi o fato de que mas as minhas possibilidades físicas me impedem de eu galgar algo no terreno espiritual, mas uma coisa não está atrelada à outra necessariamente. E nós nos colocamos essas limitações justamente para não seguirmos a senda espiritual. Exato. Até Lincoln, você trouxe os perigos e situações que Jesus passou. Eu posso dizer para ti assim que é o próprio Cristo, porque o Jesus ele faz uma representação do Cristo. Claro, nós separamos para explicar certas questões em si de Jesus, mas ele é o próprio Cristo nascendo. Então, quando se diz que ele nasceu entre meios animais, quer dizer o quê? Ele também era um id. Então ele foi, as inquietudes, tem alguma coisa errada aqui, não é assim. Então, vamos dizer assim, é um id, um sujeito do id, né, dos nossos, com instintos, que eu vou mudar. Então ele começou a ter uma visão diferente desse mundo. E é claro, para quem tem visões diferentes do mundo, é um perigo para a sociedade. A sociedade vê isso como um perigo, então ela quer acabar com aquilo. Eu quero perseguir, né? Sim, porque eu quero tirar os prazeres, eu quero tirar e as pessoas se verem de alguma forma
atacadas e vão ser prejudicadas. E ele era um perigo em si, pro id, porque negócios, prazeres mundanos, e ele queria acabar com aquilo. Então, opa, vamos acabar então com esse sujeito que quer mudar todo mundo. Daí ele passa por situações, então tem várias situações, ele precisa fugir para ele poder se desenvolver. Mas depois que ele se desenvolve, que ele cresce, aí ele já domina isso. E as possibilidades em si de nós fazermos isso, todos nós temos, ou seja, todos nós temos todos os subsídios aqui dentro. Eu vou dar até um exemplo de um carro. Então, eu compro um carro zero. Então, esse carro ele pode durar, vamos dizer assim, 20, 30 anos, 40 anos. Né? Porém, depende muito da manutenção desse carro. Como é que eu faço essa manutenção? Se eu cuido desse carro, se eu realmente troco o óleo, troco os pneus, se eu calibro os pneus. Então, como é que eu cuido desse carro? Como é que eu dirijo esse carro? Como é que eu cuido dessa máquina? Eu faço manutenção dessa máquina, eu me alimento bem, eu cuido realmente do motor, eu acelero muito, eu não ando com essa máquina. Então, são fatores que influenciam nessa jornada. E eu posso dizer assim, quando você fala que todos têm a mesma possibilidade, você pode dizer, mas a pessoa tal lá nasceu com um problema X. Claro que muitos vão dizer, nossa, então aquela pessoa lá não tem essa possibilidade porque ela falta algo, né, para completar essa jornada. Mas essa pessoa é aquele dono desse carro que ela não cuidou. Ou seja, ela não fez manutenção, ela em algum momento da vida, ela fez algo para que aquilo ficasse daquele jeito. Então, posso dizer assim, que ela que não quis, e não em si que a própria natureza diz, não, vou descartar. Não, nós que nos descartamos de poder fazer esse processo aqui. E quanto mais eu posso dizer que nós reclamamos, pior fica. Ou seja, não quero me ajustar. Então, é o que a ciência hoje coloca em si. Se eu não trabalho a minha mente, o meu cérebro, se eu não faço exercícios, se eu não me alimento bem, claro que eu vou ser suscetível a doenças. Eu vou provavelmente ter algum órgão deficiente. Eu posso ter até um músculo atrofiado por não fazer justamente as coisas como elas devem ser feitas. O segundo nascimento é a única via para se chegar ao superego, a lei universal, o amor. Entre os homens, poucos são os que alcançam a cristificação, os 33 degraus necessários para chegar ao superego, Pai. Descarte totalmente a lei da evolução neste sentido. Ela não levará os seres humanos à perfeição. Enfatizo que para evoluir espiritualmente precisamos nos esforçar para isso. A verdadeira seleção acontece com o despertar da consciência. Somente assim se passa para um próximo nível, o nível humano, o qual muitos procurarão, mas poucos encontrarão. Um dia a porta será fechada e muitos pedirão, Senhor, Senhor, abre, e provavelmente o Senhor dirá, não sei quem sois. O primeiro nascimento é regido pela lei da seleção natural. Acontece com todos que são criados pela natureza. Sabemos que nem todos os estudantes que ingressam em uma universidade recebem o título que pleiteiam. Os grandes mestres não citam que a lei da evolução levará todos os seres à autorrealização. Dizem algumas escolas pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas que muitos caminhos levam a Deus. Até concordo. Porém, para o caminho da autorrealização íntima do ser, somente o caminho da transmutação sexual nos leva. Diferente disso, é querer justificar os próprios erros.
Para aqueles que realmente almejam saber se estão equivocados, prestem atenção nas suas justificativas. Aquele que comete muitos erros está a todo momento justificando-se, mas é que, porque, então, veja bem, etc. Apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à luz, e poucos são os que o encontrarão. A porta e o caminho estão selados com uma grande pedra. Feliz aquele que possa obter essa pedra. Isso nos ensina a gnosis. Ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, de nada serve senão nascer em nossos corações também. O Cristo nasce como um menino puro e vai crescendo conforme evoluímos no caminho espiritual. Para que ele nasça, é necessário fabricar os corpos solares em nós. Somente assim entraremos triunfantes pelas portas do Absoluto, do Pai, o superego. Fazer nosso trabalho interno para que o Cristo nasça em nós, o nascido de uma virgem. É urgente, devemos transformar o id em superego, ou seja, o inconsciente em consciente. Então, Lincoln, aí a gente começa já a dar uma base das estruturas do Freud dentro dos nossos estudos. Onde o id, ele é o nosso inconsciente, seja ele coletivo ou particular de cada um. E o superego, idem. Então ele tem o superego onde eu tenho um acesso de toda a consciência, mas eu tenho a minha parte do superego onde eu também consigo acessar e ter esse domínio sobre a luz que a gente está falando, ou seja, eu carregar essa própria luz. É como se fosse a minha parte de consciência. Minha parte de consciência. Até eu conseguir fazer esse desdobramento e me fazer essa concepção com o próprio absoluto, que a gente chama que é o todo. Me tornar um com o Pai. Um com o Pai. Daí eu me torno o próprio superego em si. E a pedra, quando nós trazemos a pedra ela tem até dentro do apostolado de Jesus, ele traz o Pedro. E o Pedro ele traz esses ensinamentos relacionados à questão do sexo. Então, quando ele fala em espírito em si, transformar a carne em espírito, está falando justamente da transmutação sexual. Então, a pedra, como ela é pedra de tropeço, ou seja, é aquilo que nós, durante o caminho, tropeçamos e ficamos por ali, é a mesma que nos trouxe até aqui, é a mesma que nos tira daqui. Claro que daí depende da vontade de cada um querer fazer isso. Então tem muito esse símbolo em si de transformar na Bíblia em si água em vinho. Então está falando dessa transmutação, né, de pegar algo comum, simples e transformar em algo mais elevado. Quer dar continuidade à leitura? Sim. A dupla personalidade humana está na mente, o dual, um dos maiores mistérios do ocultismo. Está no seu próprio sintetizar, tornar-se uno. O segredo está na arca da aliança, o sexo, aguardando ser compreendida pelo discípulo. Quando eu trago aqui essa relação do dual, Lincoln, aí para quem também está nos assistindo, eu quero dizer que todo pensamento, não importa, ele tem uma dualidade, ele é dual. Então, quando você pensa, eu já tenho um lado bom desse pensamento, mas eu tenho um lado ruim. Eu posso dizer um sim, mas ao mesmo tempo eu tenho um não. E a busca em si de eliminar esse id e transformar ele no consciente é sintetizar essas dualidades.
Aí que eu volto a falar dos hemisférios. Então eu uni esses dois e não pensar, eu usar realmente da minha consciência para tomar as minhas decisões. Que as pessoas falam hoje muito e citam essa glândula pineal é justamente nesse entrecênio, que é o terceiro olho. Então, assim, eu consigo ter um desdobramento em si das coisas muito mais eficiente, posso dizer assim, 100% de eficiência. Já o pensamento, não. O pensamento, quando ele fala que tem certeza, ele já está dizendo que não está tão certo. Então, essas coisas que nos tornam, de alguma forma, uma dupla personalidade. É o perigo do pensamento positivo. Pensamento positivo. Vou pensar só positivo e está tudo certo. Não. Em algum Ele momento, tem um contraponto, né? em algum ponto você vai se encontrar com o outro lado. Você precisa resolver aquilo. É porque toda a afirmação, né, essa autoafirmação do pensamento positivo, eu já estou forçando algo. Né? Então, se eu ficar falando todo momento, você é meu amigo, você é meu amigo, você é meu amigo. Por que eu estou afirmando isso tantas vezes? Porque tem o mesmo pensamento aqui está dizendo para mim que você não é meu amigo. Sim. Eu estou te criticando, que eu estou trazendo outra coisa. Então, eu quero provar para esse mesmo pensamento que não, ele é meu amigo. Só que eu mando para fora para que você não desconfie de nada. Eu trago isso como algo... Eu quero reforçar algo que não existe. Então, eu preciso estar batendo na mesma tecla. Provando para os outros, né? Sim. É o mesmo impulso que nós temos quando nós estamos conversando e eu falo assim, né? Sim. Então você quer que o outro confirme aquilo. Por quê? Porque falta algo. Exato. A arca da aliança é a energia sexual transmutada, energia criadora. Com essa energia conseguimos eliminar todas as pragas da nossa mente. A energia sexual é a grande potência, o poder dos poderes. A transmutação acontece quando não abusamos das energias dos órgãos sexuais. Digo que somente pela perfeita castidade, com a eliminação dos desejos sexuais e o sacrifício pela humanidade, que são os 3 fatores da revolução da consciência, podemos nascer de uma virgem e receber o Cristo em nós, para um dia sermos dignos de chegar ao Pai, né, o superego da psicologia clássica. A síntese de todas as religiões é a magia sexual, que é transformar-se no Cristo cósmico. Ensinamos a sabedoria da síntese. Não vamos contra nenhuma religião, porque os ensinamentos das religiões levam, de alguma forma, à síntese. Porque depois de compreendidos os ensinamentos, através de um profundo conhecimento, chegamos ao final da senda. Na transmutação sexual está contida a síntese. Se você for um estudante sério, decifrará o simbolismo do falo e do útero como síntese de todos os mistérios em todas as religiões. Então, Lincoln, as religiões em si, elas trazem algo, eu posso dizer assim, que são como escolas com níveis de aprendizado. Então, cada um está no nível de aprendizado, você está dentro de alguma escola estudando, em alguma série, por assim dizer. Conforme eu vou me lapidando, eu vou aprendendo aquilo, eu percebo que tem alguma coisa que não me preenche. Aí eu vou em busca de outras. Até eu chegar na síntese. Eu preciso chegar na síntese. Porque senão eu vou ficar ali perdendo tempo. E quando eu chego na síntese, eu me deparo com outras questões. Que uma delas é o nascer. E o nascer, como ele é totalmente sexual. Então o simbolismo dentro da religião cristã em si, quando você coloca o Cristo na cruz, você está falando justamente dessa
cruz, onde a vertical ela tem uma representação do falo em si, ou seja, do próprio masculino, e a trave ali que na horizontal que representa o feminino. Então, vamos dizer assim, são duas energias que criam uma terceira. Quando cria-se uma terceira, né, que nós viemos lá desde o início do livro falando dos três princípios da energia em si, que é o positivo, o negativo e o neutro. Então, se eu estou dentro da sexualidade e eu tenho uma relação com uma mulher, né, que se ela estiver no período fértil dela, ela pode engravidar, ou seja, acontece uma concepção, então neutraliza-se o desejo sexual e pode-se gerar uma terceira força, que é um filho. Na transmutação sexual, junta-se as duas energias, se transmuta-se essa energia, ou seja, você não dispensa ela, e gera-se uma terceira energia, que é a energia desse Cristo que precisa nascer entre nós. Então, ou seja, eu vou acumulando essa energia. E com essa energia acumulada é que eu vou conseguir adentrar mais profundamente nesses infernos atômicos do homem, ou seja, nesse mundo do it, porque a mente humana ela tem porões. Então, se eu não tenho energia para entrar em certos porões, ou seja, não vou conseguir lidar com aquelas sombras. E com a transmutação sexual é onde eu consigo essa energia. E eu consigo fazer essa mudança lá dentro lá e fazer uma limpeza. Porque daí eu consigo entrar com consciência lá, e aí é diferente. Porque se eu entro num... É a mesma coisa assim, eu entrar num lugar que tem uma energia densa, mas eu entro totalmente inconsciente, daqui a pouco eu faço parte daquilo. Faz parte daquilo. Eu me identifico, né? Como entrar numa festa, por exemplo, né? Daqui a pouco eu estou identificado se eu estou inconsciente. Agora, se eu entro consciente, não julgo, observo o que tem lá, extraio o que aquilo pode me ensinar e saio. Sintetizo e saio. Exato. Até um outro exemplo que dá para citar aqui, eu sou uma pessoa casta, então assim, não sou luxurioso, mas a partir de um certo evento começam a acontecer situações de luxúria, onde, sei lá, coloco uma música ou alguma coisa que aquilo começa a ficar sensual, de repente eu tô no meio. Então, ou seja, eu faço parte daquilo. Então, assim, eu tenho que aprender a estar lá, mas não pertencer. Sim. Isso, claro, tem que estar já com um nível de consciência desenvolvido, porque senão é muito sutil essas coisas. Essa palavra que eu ia trazer é muito sutil mesmo. Pra você cair ali é muito fácil. Bem fácil. Temos o poder de recriar a nós mesmos, criando dentro de nós mesmos o super-homem com a energia sexual. Podemos ser autênticos homens. Ser autêntico é ser natural, é agir sem máscaras, é desconstruir aquilo que pensamos ser e somente ser. Até ali trazendo essa parte aqui, quando você fala assim, que nós temos esse poder de se recriar, e realmente nós temos, hoje a física quântica demonstra isso, e é claro, para quem já é estudante no sentido de planos e consciências, já sabe como isso funciona. Então nós podemos mudar muita coisa, como? A partir de ações conscientes. Ações inconscientes, elas permanecem do jeito que estão, ou eu somente reforço aquilo que já existe e que eu vou precisar resolver em algum momento que ela se apresenta. Então são repetições. Mas se eu coloco uma ação consciente, então já não repito. E eu ser ou agir, ser autêntico e agir naturalmente, eu não ter medo de nada. Então onde eu vou, eu sou o que eu sou. Isso seria uma pessoa íntegra. Se eu falo com você hoje uma coisa, amanhã, se você me ver falando com outra pessoa, eu vou estar falando a mesma coisa. No sentido, ou seja, não estou mudando a história da coisa. Porque senão não tem autenticidade, não tem uma integridade.
Se eu venho e te dou uma aula sobre como ser verdadeiro e de repente você vê eu falando alguma mentira para alguém, então não tem integridade. E legal você trazer isso porque você falou da aula, né? Digamos que a gente está aqui nisso, falando justamente do livro. Talvez em algum outro momento a gente pode vir a estudar esse livro, pode ser diferente no sentido de que nós podemos estar trazendo algo mais profundo, algo ainda mais consciente, mas não uma modificação da obra em si. É o que Exato. traz das escrituras, né? Não ir só no literal, ir a fundo, ver o que está por trás. Exatamente. Isso só é possível com a transmutação sexual. A chave fundamental da transmutação sexual é unir o falo com o útero sem chegar ao orgasmo profano. Esta é a chave de todo o poder. Então aí já se abrem as portas para quem realmente quer praticar essa transmutação e ter essa energia que nós estamos falando, que é a energia que posso dizer para vocês sim que não tem outro tipo de energia para eu poder lidar com esse meu lado escuro, com essas minhas sombras. Então tem que ser com essa energia sexual transmutada. E não adianta eu ser celibatário, um eunuco ou qualquer outra forma que eu faça uso que seja diferente de estar um casal junto, fazendo esse sexo consciente, um prazer consciente que a gente chama. Que é onde eu faço o sexo em si, eu pego toda aquela energia que se, assim como os dois hemisférios geram uma energia e se nós criamos algo dentro da nossa mente, então em conexão com um outro ser sexualmente, nós também temos essa criação de uma outra energia, que é onde nós começamos a despertar esse ser divino dentro de nós. Que, como nós colocamos em outras páginas, eu começar a desenvolver os meus 33 graus que estão na minha coluna vertebral, né? Para eu poder ter uma ligação realmente dos dois hemisférios. Então essa energia, ela vai fazer com que nós consigamos fazer essa conexão, né? Porque não dizer uma concepção com nós mesmos. É porque é uma energia criadora, é por isso que esse caminho da transmutação, ele é único e é um caminho da síntese, porque analisemos Deus, a energia divina é uma energia de criação. E se a gente for na síntese do que e de onde nós viemos, é através de uma questão sexual. Então aí tem uma energia super potente, que nós precisamos trabalhar, refiná-la internamente através do caminho da transmutação para chegarmos ao Pai. Justamente. Até vale a pena falar agora, também, nós vamos falar em outros momentos, se eu sou filho de um pai e de uma mãe, então as religiões, quando elas trazem Maria e José, elas estão falando disso também. Então tem um pai e uma mãe. O pai, como ele não é o pai, por quê? Porque ele não nasceu de um esperma, ele nasceu dele mesmo. Então ele precisava trazer de alguma forma um símbolo disso tudo. Então nós falamos assim que existe a mãe divina e um pai, que é Deus. Nós estamos falando de alguém que também trouxe, ao mesmo tempo que tem o físico, que simboliza o divino. Então, o mais importante é que o casal aprenda a retirar-se do ato sexual antes da excitação sem controle, antes do derrame seminal no caso do homem. Não se deve derramar o sêmen nem dentro do útero, nem fora dele, nem pelos lados e nem em parte alguma, sem receio que alguns sejam contrários a isso. Então nós falamos claramente, abertamente, por quê? Porque tem-se experiência. Então eu posso dizer para vocês assim que faz 20 anos que eu pratico magia sexual e de início, claro,
tem toda uma polêmica. Porque eu aprendi a fazer algo que meus pais, avós, bisavós, tataravós desconheciam. Então, para mim, eu posso dizer assim que de início foi aquele choque, assim, como assim? Ah, mas se Deus fez assim, tem que ser assim. Tu indo ao contrário ao que me falaram. Justamente. Então eu falei, tá, mas e para eu saber de algo, vamos voltar lá à questão do fogo, eu botei a mão. Falei, vou fazer esse teste, essa experiência. E, gente, assim, não tem problema nenhum. Até hoje, cientificamente, até eu tenho um artigo que até a gente pode disponibilizar lá no canal, que fala sobre isso. É até de uma revista. Então, ela já, cientificamente, já começa a trazer esses resultados em si dessa transmutação, de como que isso realmente funciona. Daí, além do ganho, claro, espiritualmente se falando, a tua saúde ela fica perfeita. Você tem um poder em si de se autocontrolar. Você tem uma capacidade enorme de desenvolvimento intelectual, de relações com pessoas, que você tem uma energia, e de autocura, principalmente. Essa é a verdade que você e nós que praticamos o arcano, essa é a verdade que a gente vai experimentar aqui dentro, vai experimentando. É realmente colocar a mão no fogo e experimentar e ver. Você vai, em algum momento, eu e dentre outras pessoas que praticam, não, vamos experimentar, vamos ver o que é isso de fato, o que tem aí. Porque eu posso dizer assim, por ignorância minha na época, pensando, eu posso dizer assim, mas onde vai parar? Né? Vamos dizer assim, porque tem toda uma ejaculação, tem algo ali físico. E se eu não faço uso disso, o que acontece? Claro, depois estudando e praticando, eu fui compreendendo. Então eu sempre trago uma ideia em si dessa transmutação como algo físico, para as pessoas conseguirem compreender melhor. E uma delas é o petróleo. Então o petróleo, quando ele sai, a forma bruta dele, né, aquele piche, aquela coisa grudenta, aquela coisa que você pensa, isso não serve para nada. Mas, refinando, então quando coloca uma refinaria e começa a aquecer, aquilo vai se transformando em vários elementos. Então nós usamos o gás, né, o diesel, a gasolina. Diesel, gasolina, coisas, plástico, materiais assim que para a indústria, como a gente sabe, então é muito, muito usado. E a questão sexual, ela é idêntica. Então vamos pegar essa refinaria como a nossa própria coluna, né, que vai subindo, onde a questão sexual é essa ligação então, do homem e da mulher, e isso acontece que todo o nosso sistema reprodutor, ele é perfeito. Então, como ele tem a próstata, ele tem as gônadas sexuais. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles são parecidos, só que, claro, a gente sabe que tem alguns órgãos da mulher são internos, que é onde até eu posso dizer assim, que o clítoris da mulher em si, ele é um pênis, só que com essa protuberância recolhida, e do homem ficou para fora, e o saco escrotal do homem desceu e da mulher recolheu-se, que se transformou-se nos ovários. Mas a máquina em si, você falando dentro, para fazer essa refinaria, ela funciona igual. Então, seja esse calor, onde essa energia, tanto feminina quanto masculina, ele começa a acender dentro dessa coluna, onde vai despertando todas essas faculdades que nós falamos, são faculdades latentes, que estão encerradas por falta de energia. É como um carro sem gasolina. Então, eu preciso ter esse combustível para que isso funcione.
No momento em que o prazer sexual atinge o máximo de intensidade e chegamos ao espasmo, nossos órgãos sexuais sofrem um curto-circuito, uma passagem de energia acima do normal, ocorrendo uma abrupta falta de energia momentânea. Esse curto-circuito pode causar danos irreversíveis a longo prazo. Uma das consequências é o câncer. Então, que a gente dá uma entrada, não é o meu objetivo aqui ficar falando em si sobre o câncer, né? Mas é uma das consequências. E como psicólogo, eu posso dizer para vocês assim que todas as doenças de cunho psicológico, elas têm raiz nessa degeneração sexual, de alguma forma. Esse abuso da energia sexual. Por quê? Porque o abuso dessa energia, eu não tenho energia, aí eu não tenho controle. E se eu tenho essa energia, eu tenho controle. Eu posso dizer que essa energia é o que faz com que nós tenhamos um certo nível de controle de comportamento, de fala e várias outras situações de aprendizagem, assim que a pessoa não consegue aprender muito por falta dessa energia. Então tem muita coisa ligada, eu posso dizer todas. Então, se eu quero curar alguém nesse sentido, não adianta ficar somente aplicando medicamentos ou colocando regras, enjaulando, não. Eu vou ter que ensinar a fazer com que essa pessoa tenha um controle sobre essa energia. Esta chave já foi entregue anteriormente pelo mestre Samael Aun Weor, que é o mestre que trouxe em si a gnose agora contemporânea, de forma desvelada, em seu livro O Matrimônio Perfeito. A chave da arca do Novo Testamento é o caminho da magia sexual, um dos pontos de partida. Então, quando se fala em arca, arcano, arca de Noé, Arca da Aliança. Arca da Aliança, está se falando do próprio sexo em si. Até hoje, o que sabemos sobre o sexo é que ele serve, primeiro, para satisfazer o desejo sexual, segundo, para reproduzir. Mas como podemos chegar a um grau superior de desenvolvimento, se até hoje fazemos isso e nada mais, ou seja, nós estamos nessas repetições. Então, nós trouxemos lá no início, até quando que eu vou continuar reproduzindo essas coisas? Então, chega um momento que eu preciso parar. O ato sexual é a energia que nos trouxe aqui. Então, obviamente, é a mesma energia que pode nos servir para tirar-nos daqui. Confesso que, na prática, isso não é simples, mas é algo grandioso. A transmutação sexual nos desafia, nos motiva. É o impulso que precisamos para atingir o verdadeiro sentido da vida. O renascimento. Trágica é a existência daquele que morre sem haver conhecido o motivo de sua existência. Samael Aun Weor. Realmente. Volto lá no início, quando nós estávamos falando de inquietudes. Então, se eu não tenho um objetivo e eu não me encaixo nessa inquietude e não faço ela realmente valer a pena, então pode ser que a minha existência ela é trágica, porque eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui. Estou perdendo tempo. O nascido de uma virgem nasce como toda criança. Vai crescendo em nosso interior aos poucos. E, conforme cresce, percebemos que não somos vítimas das circunstâncias, que nossas dores e sofrimentos são resistências dos nossos pensamentos diante das mudanças necessárias para crescer. Com paciência e vontade, vamos nos lapidando, renascendo em nós mesmos. Foi através dos 3 fatores da revolução da consciência que todos os grandes mestres da humanidade conseguiram renascer de si mesmos. O melhor momento para fazer isso é agora.
Então, Lincoln, só para nós compreendermos aqui uma frase que eu li que fala que conforme nós vamos obtendo um nível de consciência, nós vamos percebendo que nós não somos vítimas mais das circunstâncias. É por quê? Porque enquanto eu não tenho um nível de consciência, eu não percebo isso. Eu tenho aquele olhar assim, o Lincoln é o Lincoln, vocês são vocês e, como diz um amigo meu, dane-se futebol clube. Mas quando eu vou desenvolvendo essa consciência, eu percebo que não. Que aquele outro, ele não deixa de ser uma parte externalizada minha, ou seja... Fragmento. Sim. Então, ou seja, é um id meu. Ou seja, um fragmento desse id ali se apresentando. E eu preciso aprender com esse sujeito, ao invés de eu ficar julgando ele, dizendo que ele está certo ou errado ou algo assim. E percebo que as circunstâncias, ou seja, as coisas que vêm até mim, é porque eu tive uma ação lá atrás. Então isso vem em forma de ondas e se apresenta novamente. É o que a natureza faz para que nós possamos crescer, ou seja, aprendendo com os próprios erros. Só que para eu aprender com os próprios erros, eu preciso, no mínimo, aceitar que eu fiz aquilo. Mas, como nós esquecemos até o que nós tomamos no café da manhã, ou o que nós almoçamos, o que nós já fizemos há pouco tempo atrás, nós nos vemos como vítimas. Alguém está fazendo alguma coisa para mim que é meu mal. E esse mal, enquanto eu estou olhando para ele está dentro de mim e eu não quero resolver. O mal, em síntese, ele não existe. Ele é algo que eu preciso ainda resolver. Por isso que ele existe quando eu olho. Os 3 fatores da revolução da consciência são o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade. O morrer, mais conhecido por morte mística ou morte psicológica, não possui relação com a morte física. Então, as pessoas, quando falam do morrer, da morte em si, eu vou morrer... Não, é psicológico. E quanto mais você morre psicologicamente, mais você compreende que a morte ela não existe. É o morrer em mim mesmo. Morrer em mim mesmo. Exato. O morrer psicológico é uma condição fundamental para despertar da consciência. Deve ser praticado de instante a instante, sempre invocando a Divina Mãe, que nós colocamos, trazendo aqui como elmo o freudiano, para que elimine o defeito que se apresente. Da nossa mãe física recebemos o corpo material, o qual usufruímos. Devemos purificá-lo, refiná-lo e lapidá-lo com a ajuda da Mãe Divina. Com sua ajuda, eliminaremos todos os véus da ignorância. Então, quando a filosofia traz esses véus, ela não deixa claro, mas esses véus são nossos pensamentos. Então, quando você traz essa Mãe Divina como algo para te ajudar nesse sentido, é como se você saísse do id e fosse pro ego, onde você consegue ter uma luz e olhar para aquilo e compreender aquilo. E essa própria eliminação em si da mãe, quando se fala, a gente sabe que é simbólico, porque é uma compreensão. Então, quando eu compreendo, aquilo elimina, porque não tem mais sombra. E assim eu vou desenvolvendo essa consciência aos poucos, ou seja, eu vou tirando esses sujeitos do id e trazendo eles pro ego. E aos poucos indo também pro super-ego. O nascer, redirecionamento da energia sexual criadora para ser usado no crescimento espiritual. Era até pouco tempo estudado de forma velada. Ou seja, não era aberto, não era dado assim como a gente está fazendo hoje. Era algo que se investigavam as pessoas, no sentido de perceber se elas estavam prontas ou não. Aí depois era chamado e ensinado. A transmutação sexual, como é conhecida, nos possibilita adentrar em níveis mais profundos da nossa mente. Agora, o terceiro fator. O sacrifício pela humanidade é entregar o conhecimento necessário para que aconteça a revolução da consciência da humanidade.
sem distinção ou discriminação, sem exigir nada em troca. Eu posso dizer para vocês assim que esse terceiro fator, eu fazendo o primeiro e o segundo, que é o morrer e o nascer, o terceiro ele entra de alguma forma assim natural, porque você vai sentindo essa necessidade de se entregar algo para as pessoas, e isso vai acontecendo. Quando compreendemos e colocamos em prática os 3 fatores da revolução da consciência, começamos a obter domínio sobre os 4 elementos da natureza, que são a terra, a água, o fogo e o ar, em sequência, né, um do outro. Obtendo mais consciência, nos manteremos por mais tempos conscientes. Dominar os elementos é uma exigência para aqueles que estão no caminho da autolapidação. Necessitam passar por provas relacionadas aos elementos para compreendê-los. Enquanto não dominamos os elementos da natureza, eles nos dominarão. Somos frequentemente dominados pelo elemento terra, quando tememos a fome, tememos a sede e a dor. Dominar a terra é aprender a tirar proveito das piores adversidades. São elas que nos oferecem as melhores oportunidades. Dominá-la é ter controle sobre o racional. Então, carinhosamente, devemos aprender a sorrir ante as adversidades. Aqueles que sucumbem de dor em face às adversidades da existência não conseguem desatar-se da terra. Seja firme como a terra. Aí, com esse desenvolvimento dessa consciência, com esse trabalho dos 3 fatores, nós vamos tendo esses domínios. Agora, não vamos olhar esses domínios assim, vou fazer a terra levantar, né, como a gente vê nos filmes, essas coisas. Não. É algo de eu dominar em mim mesmo. Então, seja esses apegos, esses medos. E com o tempo, eu me tornar uma pessoa mais serena, mais firme, no caso aqui, na terra. E quanto mais consciência eu vou despertando, um maior domínio sobre isso eu vou tendo. Então, somos dominados pelo elemento água quando não somos flexíveis conosco ou com os outros. Também quando não nos adaptamos a várias condições da vida. Quando excluímos os menos favorecidos ou outras formas de vida. Devemos ser como a água, encarar os obstáculos e adaptar-nos às mudanças da vida. Para obter o domínio da água, é necessário ser flexível em todas as situações conflituosas, ter cuidado e respeito com a vida, ou seja, ter controle sobre o emocional. Então, seja flexível como a água. A água daí ela traz essa relação íntima com esse lado emocional, com a questão da vida, da flexibilidade que você tem de fluxo. Também é bem importante. E essa flexibilidade é curioso porque você traz lá a terra anteriormente. Para eu poder ser flexível como a água, eu preciso estar em bases sólidas. Né? Para fazer isso. Exato. Porque senão, se eu não tiver em bases sólidas, eu vou cair no emocional. E vou deixa a vida me levar. Sim. Né? E somos dominados pelo elemento fogo quando não dominamos a luxúria e os desejos por qualquer coisa. Aí já entra bem já a questão sexual. Uhum. O fogo está intimamente relacionado ao sexo e à agressão. Pessoas dominadas pelo fogo sentem uma paixão intensa e possuem muitos conflitos nos relacionamentos. Dominar o fogo é lapidar-se intimamente com serenidade e doçura diante da vida e do sexo. É ter controle sobre a ira. É não replicar com violência diante da fúria, da raiva, do insulto e da impetuosidade. Então, seja transformador como o fogo. Então, o fogo ele já, ao mesmo tempo que ele traz essa relação de uma transformação,
ele também te queima. Então, quando relacionamos essa questão de ira ao sexo, quer dizer assim, eu não tenho energia para lidar com aquilo, então fico furioso, fico bravo, fico irritado. Se eu tenho energia, eu consigo lidar. Aí o perigo de brincar com o fogo. Brincar com o fogo. Então, é colocado muito pelo fato das crianças brincarem com fogo. Sim. E aí você vê a camada de profundidade nesse dito popular que você brinca com fogo, você faz xixi na cama. É o espasmo, né? É o orgasmo em si, né? Que você acaba tendo se você brinca com esse fogo sagrado. Sim. E também, como psicólogos, a gente sabe que fazer xixi na cama já é algo que você está infringindo leis com o pai. Então tem essa relação com as leis. Exato. E somos dominados pelo elemento ar quando não estamos dispostos a iniciar ou enfrentar novos desafios. Dominar o ar é não se desesperar com a perda de alguém ou de algo querido. É não temer a pobreza. Aqueles que não estão dispostos a perder o que lhe é mais querido são dominados pelo ar. Seja livre como o ar. Então o ar ele traz muito essa questão, ele tem uma certa raiz também com a terra, porque é justamente esse sair de todos eles. É como se você saísse da terra, da água e do fogo. Então você está no nível assim. É uma liberdade mesmo, porque os três anteriores foram sintetizados. Então você justamente. A pirâmide de Maslow nos ajuda a compreender um pouco mais sobre os elementos da natureza, sendo o id, então é a base, o princípio do prazer, o inconsciente, e é orientado pelos instintos das necessidades fisiológicas e de segurança. Então por isso que tem uma relação com a Terra. O ego é o princípio de realidade, o pré-consciente, e é orientado pelas necessidades sociais, estima, comportamento moral e elegância, e tem uma relação com a água. bem no tocante das emoções. As emoções, justamente. O superego é a lei, é a completude, a consciência, a síntese. Só se é consciente aquele que se lapidou por completo. Transformou-se cada um dos pensamentos em consciência e autorrealizou-se. É a síntese de todos os elementos. Então ele encaixa todos eles. Devemos conciliar o afirmar e o negar. Lincoln, quando traz isso de conciliar o afirmar e o negar, é sintetizar. Então se fala assim, síntese. Devemos neutralizar o positivo e o negativo. Devemos sintetizar a tese e a antítese. Devemos equilibrar o receber e o dar. Enfim, devemos unir os dois hemisférios cerebrais e transformar-nos em um ser andrógeno e nos unirmos ao grande demiurgo do universo. Aí já traz toda a autorrealização, né, da pirâmide de Maslow, então ele traz no topo essa autorrealização, que é o chegar nesse superego e eu sair dessas leis que existem aqui no universo, desse Das repetições. sofrimento, das repetições, Sim. de que nós estamos nesse círculo. As reencarnações ou reexistências, de certa forma, não existem. São repetições da semente. A razão negará tudo isso, porque ainda não pode tocar a realidade. A realidade somente é tocada pela consciência. É necessário aprender sobre a tese, depois sobre a antítese, para depois sintetizar, ou seja, compreender. Então, toda semente, né, que tem o prótilo ele traz isso, de algo que está... O universo em si está encerrado numa coisa só.
Mas ele tem um mapa. Então todas as sementes, assim como o humano tem, o animal tem, a árvore tem, ele tem a semente daquilo, você está pronto ali dentro. Você vai passar por todas aquelas estações para aprender. Então nós somos sementes desse planeta, então nós temos a história desse planeta dentro de nós. E como microcosmos nós temos a história do universo. Então basta a gente estudar isso para compreender. Nosso id é o pavio da vela. Vemos apenas sua ponta. Conforme queimamos o pavio, vamos compreendendo mais e mais sobre nós mesmos. Cada pensamento compreendido é uma peça revelada no grande quebra-cabeça da vida. O ego é a cera da vela, é o visível, é a natureza. Nos disponibiliza todo o suporte necessário para nos conectarmos com a luz. O superego é a luz, é o fio de Ariadne, é o fogo que renova a natureza incessantemente, o Yin. É o fogo que, ao queimar, incinera todo o mal, desconstrói todo o pavio e a cera, mas não se apaga, continua iluminando o ser com sua eterna e viva chama crística. Síntese. E daí é como se chegasse no ar, porque vem fisicamente a gente olha, pois é, a vela acabou, né? Apagou ali, terminou, mas é porque ela sintetizou, ela fez a síntese das síntese e ela se tornou ar ali. É nesse ponto que você traz essa analogia. Sim, isso mesmo. Então posso dizer assim que, olhando nesse sentido, o corpo em si ele é a própria vela, na parte física. A mente, ou seja, esse inconsciente é o pavio. Eu preciso acender, ou seja, eu preciso fazer essa busca aí, entrando nos porões, investigando para eu compreender a história desse mundo, como nós E tínhamos sintetizando. Sintetizando. Então, Nico, nós vamos finalizar esse capítulo aqui. E no próximo nós entramos na tese, antítese e síntese. Então, um abraço a todos. Um abraço e até a próxima. Lembrando sempre, as dúvidas podem deixar nos comentários, que tão breve a gente responde para vocês. Um abraço.